A maldição da tumba de Tutancâmon, menos mistério, morte e lenda no coração do Egito Antigo. Você já ouviu falar da maldição da tumba de Tutancâmon? Uma lenda que atravessa séculos, cercada de mistério, morte e superstição. Uma história que começou com uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos e rapidamente se transformou em um dos mais famosos enigmas do Tutancâmon foi um faraó egípcio da 18ª dinastia, que reinou aproximadamente entre os anos 1332 e 1323 A.C. Apesar de ter sido um rei de pouca relevância histórica durante sua vida, ele se tornaria mundialmente famoso mais de 3.000 anos depois de sua morte. Tudo por causa do esplendor de sua tumba e, claro, da suposta maldição associada a ela. O ano era 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo Lord Carnarvon, finalmente localizou a entrada da tumba Cave 62. No Vale dos Reis, uma tumba quase intacta, menos um feito raro, já que a maioria das tumbas dos faraós havia sido saqueada ao longo dos séculos. Quando Carter espiou pela primeira vez o interior da tumba, disse as famosas palavras: "Vejo coisas maravilhosas." E ele estava certo. Dentro da tumba havia um tesouro inimaginável: móveis, estátuas, joias, carruagens, armas e, é claro, o sarcófago dourado de Tutancâmon, contendo sua múmia perfeitamente preservada. A descoberta causou um frenesi mundial. Jornais, revistas e rádios transmitiam a notícia como se fosse uma verdadeira aventura egípcia, menos um eco da era dos faraós, emergindo no século XX. Mas junto com a fama veio o medo. E esse medo nasceu com a morte inesperada de Lord Carnarvon, apenas alguns meses após a abertura da tumba. Carnarvon morreu em abril de 1923, após ser picado por um mosquito no rosto. A picada infeccionou, causando septicemia. A coincidência intrigante? Dizem que a picada foi no mesmo local onde a múmia de Tutancâmon apresentava uma ferida. Para muitos, esse foi o início da suposta maldição da tumba. Naquela época, começaram a circular rumores de que uma inscrição amaldiçoada havia sido encontrada na entrada da tumba. Algo como: "A morte virá com asas ligeiras para aquele que perturbar o repouso do faraó." Embora não haja registros oficiais dessa frase na tumba de Tutancâmon, a imprensa sensacionalista da época não precisou de muito para transformar a narrativa em uma história de terror. E então começaram as mortes. George J. Gould, um bilionário americano que visitou a tumba, morreu de febre pouco tempo depois. O príncipe Ali, Camel Fahmy Bey do Egito, que também esteve envolvido com a expedição, foi assassinado. Arthur Massey, membro da equipe de Carter, faleceu misteriosamente. Richard Bethel, secretário de Carter, foi encontrado morto em circunstâncias estranhas. E seu pai, Lord Westbury, se jogou de um prédio pouco tempo depois. O próprio Carter, embora tenha vivido até 1939, passou seus últimos anos de forma solitária e obscura. Ao todo, cerca de 27 mortes suspeitas foram associadas à maldição da tumba, muitas delas envolvendo pessoas ligadas direta ou indiretamente à descoberta. Embora os céticos digam que essas mortes podem ser explicadas por causas naturais, doenças ou coincidências, o padrão foi suficiente para convencer o público de que algo sobrenatural estava em jogo. Mas será que havia mesmo uma maldição? Ou tudo não passou de histeria coletiva e marketing midiático? Alguns estudiosos sugerem que os próprios egípcios antigos acreditavam em maldições protetoras. Nas tumbas de trabalhadores e nobres, inscrições com advertências aos saqueadores não eram incomuns. Express como: "Os crocodilos devorarão os que profanarem esta sepultura", são registradas em outras tumbas egípcias. O conceito de proteger os mortos com palavras mágicas e maldições fazia parte do imaginário religioso do Antigo Egito. Outro fator intrigante vem da ciência moderna. Pesquisadores sugerem que esporos de fungos altamente tóxicos poderiam ter se desenvolvido dentro das tumbas lacradas por milênios. Um fungo chamado Aspergillus flavus, por exemplo, pode causar infecções pulmonares fatais, especialmente em pessoas com sistema imunológico fragilizado. Essa hipótese explicaria algumas mortes súbitas associadas à abertura da tumba, incluindo a do próprio Carnarvon, que estava com saúde debilitada antes da viagem. No entanto,
Mesmo essas explicações científicas não conseguiram conter o fascínio da história. A ideia de uma maldição egípcia é simplesmente irresistível. Afinal, há algo profundamente simbólico em imaginar que os mortos podem proteger seus segredos. A tumba de Tutancâmon, com toda a sua riqueza, mistério e perfeição preservada, representa um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Um lembrete de que há forças além da nossa compreensão que habitam os corredores da história e da crença. A própria figura de Tutancâmon também contribui para o misticismo. Ele ascendeu ao trono ainda criança e morreu por volta dos 19 anos. A causa de sua morte é debatida até hoje. Teria sido assassinado? Morreu de uma doença genética? Ou vítima de um acidente de carruagem? Análises modernas do seu corpo revelaram várias fraturas e deformidades, indicando que o jovem faraó era fisicamente debilitado, mas o mistério permanece. A tumba de Tutancâmon também revelou um detalhe curioso. Ao contrário das grandes tumbas faraônicas, ela era pequena e parecia ter sido construída às pressas. Isso levantou teorias de que sua morte foi inesperada, forçando os construtores a improvisarem seu sepultamento. Ainda assim, o conteúdo da tumba era de uma opulência impressionante, um testemunho do poder e da obsessão dos egípcios com a vida após a morte. Nas décadas que se seguiram à descoberta, o Egito se tornou um dos principais destinos turísticos do mundo. E o fascínio pela tumba de Tutancâmon só cresceu. Exposições com os tesouros do faraó atraíram milhões de visitantes em museus da Europa, América e Ásia. E, inevitavelmente, cada nova exposição reacendia os rumores da maldição. Mas talvez a maior maldição não tenha sido sobrenatural. O frenesi causado pela tumba de Tutancâmon impulsionou uma corrida arqueológica intensa. Nem sempre respeitosa com os achados e com o próprio Egito, muitos objetos foram levados para fora do país, algumas vezes ilegalmente, gerando uma batalha diplomática que continua até hoje. Nesse sentido, a maldição também pode ser vista como uma metáfora para a ganância, para o desrespeito ao patrimônio cultural e para os perigos da obsessão humana pelo poder e pela fama. Em 2015, o mistério ganhou um novo capítulo. O egiptólogo Nicholas Hives propôs que a tumba de Tutancâmon poderia esconder passagens secretas que levariam à tumba de Nefertiti, a lendária rainha do Egito, usando escaneamentos de radar. Ele identificou possíveis câmaras ocultas por trás das paredes da tumba, say confirmed. Isso representaria uma descoberta ainda mais grandiosa, menos e quem sabe, mais segredos amaldiçoados. Em meio a tantos enigmas, uma coisa é certa. A tumba de Tutancâmon tocou algo profundo na psique humana. Um medo ancestral da morte, uma curiosidade insaciável pelo desconhecido, uma reverência quase sagrada por civilizações que desapareceram há milênios. A maldição, real ou não, é um símbolo poderoso desse fascínio eterno que temos pelos mistérios do passado. E é isso que torna essa história tão irresistível. Porque enquanto houver perguntas sem respostas, haverá quem acredite, quem busque, quem investigue e quem conte essas histórias, como estamos fazendo agora. Talvez o verdadeiro poder da maldição da tumba de Tutancâmon não esteja em fungos mortais ou espíritos vingativos, mas na forma como ela nos conecta com o passado, como nos faz sentir que mesmo milênios depois, os antigos ainda têm algo a nos dizer. Afinal, algumas portas, uma vez abertas, Shim,